e bem-vindas para o nosso primeiro evento presencial aqui em São Paulo. Sou Manjupriya, né? E Nagapriya vai apresentar nosso tema hoje à noite. A gente tem mais do que 20 pessoas online acompanhando essa apresentação. Bem-vindos online, se você está aqui com a gente. E peço desculpas pelo atraso por causa dos problemas técnicos. E é capaz, com o sinal que a gente tem aqui, que talvez a gente vai ter outros, não sei, mas vamos continuar com a programação, tá? A gente vai fazer o máximo para reagir caso que tenha alguma queda de internet. Mas eu vou eu vou traduzir e daí você pode tirar o volume? Ótimo. Ok, obrigado. Daí eu vou traduzir e também na hora das perguntas, se a gente tiver tempo hoje à noite para perguntas, se puder fazer a sua pergunta em português para eu traduzir e daí eu vou traduzir a resposta, seria muito bom. Eu conheço o Nagapriya faz tempo, ele é um inglês ordenado da Triratna que mora atualmente no México faz uns anos. Ele veio para uns 10 dias só para visitar o Brasil. Ele é autor de vários livros, inclusive um dos livros mais importantes que existe sobre karma, o ensinamento budista sobre ação intencional, chamado Karma e Renascimento. E eu não vou demorar, porque eu quero passar para ele, já que a gente atrasou um pouco. O título do nosso tema hoje à noite, o nosso tema é o Potencial Humano segundo a Visão Budista. Nagapriya. Boa noite. Boa noite em casa. So it's great to be here at the Swami Vivekananda Cultural Center. Então é ótimo estar aqui hoje à noite no Swami Vivekananda Centro. And I can see an Indian flag just to my left. E posso ver a bandeira da Índia aqui ao meu esquerdo. And this reminds us that Buddhism began in India. E é uma lembrança do início do budismo na Índia. We could say that the Buddha was an Indian. A gente poderia dizer que o Buda era indiano. Of course, India didn't exist then as a country. Claro que naquela época, como país, Índia não existia. But the Buddha was born and lived in the land that we now call India. Só que o Buda nasceu e viveu na terra que hoje em dia a gente chama de Índia. In addition, I was noticing that we are celebrating the 75th anniversary of Indian independence. Em paralelo, percebi que estamos celebrando agora o aniversário de 75 anos da independência do país da Índia. And of course, the primary architect of the Indian Constitution was Dr. Ambedkar. E claro que o arquiteto principal da Constituição indiana foi Dr. Ambedkar. Dr. Ambedkar is one of the most important Indians of the 20th century. E Dr. Ambedkar é dos indianos mais importantes do século XX. And in 1956, Dr. Ambedkar converted to Buddhism. Em 1956, Dr. Ambedkar se converteu ao budismo. And inspired millions of his followers to do the same. E inspirou muitos seguidores a seguir o mesmo exemplo. So in thinking of India, in thinking of the 75th anniversary of Indian independence, I want to remember Dr. Ambedkar and his work. Então, nessa hora de lembrar o aniversário de 75 anos da independência da Índia, eu quero também lembrar todo o projeto, o trabalho de Dr. Ambedkar. So thanks very much for coming to the talk today.
Então, obrigado e agradeço a presença de cada um de vocês hoje. And thanks to those of you that are watching us online. E obrigado para todo mundo que está assistindo online. I hope you can hear us okay. Espero que vocês estão conseguindo ouvir, parece que sim. See? Yeah. And thank you very much, Manjupriya, for organizing the talk and also for translating it. E obrigado, Manjupriya, pela organização da palestra e pela tradução. Yeah. So I'm going to begin with a summary statement. Vou começar com uma frase que resume tudo. I sometimes find that it's very good to just summarize your message in just a couple of lines or a couple of sentences. De vez em quando, acho importante a gente resumir, né, a nossa mensagem em uma frase curta. Here it goes. E vamos lá. As human beings, we have the opportunity not just to survive, but to live meaningfully. E como seres humanos, nós temos a possibilidade não só de sobreviver, mas de viver uma vida com sentido. We all want to be happy. Todos nós queremos a felicidade. But Buddhism teaches us that we are the principal cause of our own suffering. Só que o budismo ensina que nós somos a causa principal do nosso próprio sofrimento. Through waking up to the responsibility that we have for ourselves, no processo de grande despertar da nossa responsabilidade que temos para nós mesmos, we can move towards a more fulfilling existence. Podemos a gente pode se mover na direção de uma existência que tem mais sentido. A fulfilling existence that enhances not just our lives, but the lives of others. Uma existência que traz uma satisfação maior, não só para nós mesmos, mas para os outros também. This is the opportunity and the challenge that the human birth offers us. Essa é ambos a oportunidade e o grande desafio que o nascimento humano oferece a nós. So you've already got it. Então, essa é a mensagem. The title of the talk, I believe, at least I've written down, the Buddha's vision of human potential. O título da palestra é aquilo que eu tenho escrito aqui, que é o potencial humano, a visão budista. And I'm very interested in this word vision. Eu tenho muita curiosidade sobre esta palavra visão. So what I'm going to do is to present you with a series of images. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma série de imagens. And that will be the principal content of the talk. E vai se formar o conteúdo daí principal da palestra. So all of us as human beings learn to see the world in a particular way. Todo ser humano aprende a enxergar o mundo de uma forma particular. We all inhabit a particular life world. Todos nós habitamos, né, mundo, né, particular de vida. Yeah, life world's actually a translation of German Lebenswelt. It's like the world within which we live, our lived world. Lebenswelt é a palavra em Alemanha e essa tradução, né, o mundo em que a gente vive é uma maneira de invocar essa ideia, o mundo em que a gente vive. We all have a vision of the meaning and value of our existence. Todos nós temos uma impressão do sentido da nossa própria existência e o valor dela. And this vision shapes our way of understanding everything that happens. E essa visão pessoal vai moldando tudo que a gente experimenta e tudo que acontece. We could say that we all have a unique perspective on the world. Poderia dizer que todos nós temos já uma perspectiva única sobre o mundo. We form a narrative about what our lives mean. Formamos uma narrativa sobre o sentido da nossa vida. About what we are here for. Sobre o propósito da nossa própria presença.
and where we are going. e para onde a gente vai. I don't know if anyone has seen the film Being John Malkovich. Não sei se você assistiu o filme Being John Malkovich. But in this film, one of the principal characters discovers a doorway into the mind of John Malkovich. E nesse filme, o principal, né, personagem descobre um portal e entrando nele, ele entra na vida da mente do ator John Malkovich. Yeah, if you didn't know, John Malkovich is a famous actor. E se você não conheceu, John Malkovich é ator famoso. So anyway, the character finds his way into the body of John Malkovich effectively and begins to see as John Malkovich sees the world. Através do portal, esse personagem entra não só na mente, mas no corpo do ator e começa a ver o mundo através dos olhos de John Malkovich. Begins to feel with the body of John Malkovich, feel the world with John Malkovich's body. Ele começa a ter sentir as impressões que o John Malkovich recebe em relação ao mundo. So Buddhism does not invite us to see the world the way that John Malkovich sees it. Então, budismo é um convite que não convida a gente a enxergar o mundo do jeito como John Malkovich enxerga ele. It invites us to see the world the way that the Buddha saw it and sees it. É um convite de entrar na maneira como o Buda enxergava o mundo. So what would it be like to see the way in which the Buddha saw? Então, como seria entrar na percepção do Buda sobre o mundo? What would it be like to see with the eyes of the Buddha? Como seria enxergar através dos olhos do Buda? What would it feel like if we had a body of a Buddha? Como ia ser a sensação de corpo de Buda? What would it be like to sense with the body of the Buddha? Dentro do corpo do Buda, como seriam os nossos sentidos? And what would it be like to think with the mind of the Buddha? Como seria pensar com a mente do Buda? What would it be like to enter into the mind of the Buddha? Como seria entrar na mente do Buda? So this is what I want to reflect on in this talk. Essa é a reflexão dessa palestra. And as I mentioned, the way that I'm going to do that is to invite you to contemplate some images. E por meio de uma série de imagens, eu vou convidar vocês a entrar no tema da palestra. I want to activate your imagination. Quero ativar a sua imaginação. First of all, I want to present you with some images that show what we might call the human predicament. Eu quero apresentar uma série de imagens que você poderia dizer que são imagens que descrevem a situação humana. Yeah, or the human situation, as you just said. Isso, ou a situação humana. And then I would like to offer some images that evoke our human potential or our human possibility. Depois, uma série de imagens que invocam o nosso potencial humano. So I want to evoke a vision of how Buddhism sees our current situation. Quero invocar como o budismo enxerga a nossa situação atual. And what it promises that we are capable of. E o que promete, né, sobre a nossa própria capacidade. So first of all, some images or visions of the human situation. Algumas imagens da situação humana. And maybe some of these images are going to be quite familiar to you, or maybe they will be new. Talvez serão coisas que vocês já conhecem, ou talvez novas. The first image is a burning house. Primeira imagem, uma casa em chamas. We are trapped inside that house. Estamos presos dentro da casa. And just like children, we're playing inside the house, absorbed in our games. E assim como crianças, estamos totalmente absorvidos nos joguinhos e brincadeiras que estamos fazendo lá dentro.
We're not aware that there are flames all around us. E assim a gente deixa passar batido as chamas em volta da gente. Flames that are going to burn the house down. Chamas que vão queimar tudo naquela casa. We're so absorbed in our games, so distracted, that we do not notice the danger all around us. Naquelas atividades gostosas, né, estamos tão absorvidos nelas que não enxergamos o perigo em volta da gente. But we hear a voice calling us from outside the house. Só que escutamos uma voz fora da casa chamando a nossa atenção, Warning us, com certo aviso, imploring us to get out, implorando a nossa saída, imploring us to free ourselves from the danger. implorando a nós a ficar livres do perigo, Imploring us to escape the inevitable suffering that is approaching us. Implorando a gente escapar o sofrimento inevitável que está chegando. But we ignore that voice Ignoramos aquela voz, because we're so absorbed in our games it seems unimportant. porque a maneira como a gente está absorvida nas nossas atividades e brincadeiras deixa essa mensagem que vem de fora inútil, não parece importante. We don't pay proper attention. Não prestamos atenção de forma sábia. Yeah, we might say that the divine is calling us. Podemos dizer que o divino está chamando a gente. The Buddha is calling us, O Buda está chamando a gente. but we ignore that voice. Só que ignoramos aquela voz. So it's important to recognize these two things together. The house is burning, Então é importante reconhecer essas duas coisas. A casa está em chamas, but at the same time there is a call inviting us, imploring us to leave the burning house and to find a place of safety. e em paralelo, ao mesmo tempo, existe uma voz chamando a gente para sair do perigo e ir para um lugar de segurança. The voice is imploring us to look for refuge. A voz está implorando que a gente busca refúgio. We could say that the voice is imploring us to go for refuge. A voz está implorando a nós a ir ao refúgio. So that's the first image, the burning house, A primeira imagem, a casa em chamas. an image of the human situation. Uma imagem da situação humana. The second image or vision of our situation as it currently is a wheel. A segunda imagem sobre a nossa situação humana, a situação como está atualmente, é de uma roda. This wheel is called the wheel of life. Essa roda é chamada a roda da vida. In some places it's called the Tibetan wheel of life because it's a well-known symbol within Tibetan Buddhism. Em algumas áreas é chamada a roda da vida tibetana porque é bem conhecida na cultura tibetana. Yeah, the Tibetan wheel of life is a very rich symbol and I can't explore all of its aspects right now. A roda da vida é símbolo muito rico e não tenho tempo para investigar todos os aspectos do símbolo hoje. So what I want to talk about is the hub of the wheel. Quero falar sobre o eixo. Exactly. What drives the wheel, the axis. O que faz a força motriz da roda, o que gira a roda. Yeah. And before describing in more detail, we must remember that this wheel functions as a mirror. E antes de entrar no detalhe da roda, é bom ressaltar ou deixar claro que a roda é um espelho. In other words, it shows us what we're actually like. Mostra exatamente como estamos. So what is at the hub of this wheel? O que está no eixo da roda? What drives this wheel that goes round and never stops? O que faz essa roda girar constantemente sem parar? We have 3 animals, Temos no eixo 3 animais, each of which is biting the tail of the animal in front of it. cada né,
mordendo o rabinho do animal em frente. Yeah, forming a mini circle. Criando círculo minúsculo. So first of all, we have a cockerel. Em primeiro lugar, o galho. Secondly, we have a snake. O galo, né? E depois, serpente. And finally, we have a pig. E o porco. So these are the three animals. Esses são os três animais. Forming this small circle. Criando esse círculo pequeno. What does it mean? O que significa? In Indian imagery, in Indian symbolism, the cockerel symbolizes greed. Em simbologia indiana, o galo significa avidez. It symbolizes undisciplined desire. Significa o desejo indisciplinado. The snake symbolizes hatred. A cobra simboliza ódio. Or aversion. Ou aversão. And the pig symbolizes ignorance. O porco simboliza ignorância. So these three attitudes are known collectively as the three unwholesome roots. Esses três forças juntos são chamados as raízes não saudáveis. They're also known as the three poisons. Ou os três venenos. According to Buddhism, these three impulses, these three forces, are the engines that drive our daily life. Em budismo tradicional, essas três forças são três motores que estão no veículo da nossa própria vida. So in other words, our daily existence is underpinned by or driven by greed, hatred, and delusion. Em outras palavras, as motivações subjacentes da nossa vida diária são essas três forças: avidez, ódio, aversão e ignorância. More particularly, we could say that these three forces describe or show the habitual mind. Em outras palavras, essas três forças mostram ou explicam a mente habitual. Or the reactive mind. Ou a mente reativa. So the reactive mind does not make creative choices. A mente reativa não toma decisões criativas. It just repeats the same old patterns over and over again. Ela repete os mesmos padrões de novo e de novo. And these habits, these patterns, simply become stronger and more entrenched. Esses padrões, esses hábitos fortalecem e ficam mais enraizados com o tempo. Yeah, more and more fixed. Mais fixos. Just like a river cuts its way down into the rock to form a canyon. Não precisa. O que é? Não precisa. Não precisa. Obrigado. It's okay, it's about the microphone. Okay. Yeah, so just like a river cuts its way down into the rock to form a canyon. Então, assim como rio, aos poucos vai cavando na rocha, canhão. Our habits cut deeper and deeper into our minds. Os nossos hábitos cortam sulcos cada vez mais profundos em nossas mentes. So most of the time, as human beings, we live in a reactive condition. Ou seja, a maior parte do tempo a gente vive numa condição reativa. Making few genuine choices. Tomando poucas decisões conscientes. And mostly living out the same old patterns. E na maior parte do tempo, vivendo os mesmos padrões, repetindo essas tendências. Until it's time to leave this earth. Até o final da nossa estadia aqui na Terra. And according to Buddhism, these habits will continue even beyond this life. Segundo o budismo, essas tendências vão continuar até depois dessa vida. It's generally believed that we will be reborn and continue reinforcing the same habits.
a crença geral em budismo é que a gente vai renascer e continuar reforçando as mesmas padrões e tendências. So this is what we may call unawakened existence. A gente pode chamar essa situação a vida não iluminada. And it's seen as beginningless and also endless. E é visto na tradição como sem berço, sem início e vai para sempre. Yeah, all beings are enmeshed in a process of birth, death, and rebirth. Ou seja, todos estamos imersos nesse processo de nascimento, a morte e renascimento. It's actually making me think of another film. Estou pensando sobre um outro filme. This time it's the film Groundhog Day. Esse é o Groundhog Day, que tem um nome aqui. O que é? Yeah. Aquele com Bill Murray. Yeah. Da marmota. É o Dia da Marmota. Isso. Yeah, and in that film, Bill Murray wakes up to repeat the day that he'd lived the day before. Então, no Dia da Marmota, o ator Bill Murray acorda todo dia para repetir o mesmo dia de novo e de novo. And this day he acts in exactly the same way that he did the day before. E no novo dia, ele está agindo da mesma forma que ele agiu ontem. And then he wakes up the next day and it's the same. No próximo dia, ele acorda, é a mesma coisa. He just repeats the same actions, the same thoughts, the same responses over and over again. Ele repete as mesmas ações, os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas, de novo e de novo. Until he makes a change. Até ele tem a intervenção para realizar uma mudança. He's actually quite a grumpy character, as I remember it. Na verdade, é um tipo de resmungão, And he's not particularly friendly or generous to anyone. E ele não tem muita conexão ou generosidade com ninguém. And this is what he repeats just over and over again, this grumpy, not very friendly behavior. E esse comportamento meio resmungão, não muito amigável, é isso que ele está repetindo todo dia. And on one of these many repetitions of the same day, he suddenly does something different. E numa dessas repetições, de repente ele faz algo diferente. And he acts in a more considerate and generous way. E ele age de forma mais consciente e mais conectado com os outros. And all of a sudden, his whole life changes. E daí, de repente, a vida toda dele muda. He begins to act on the basis of a different motive. Ele muda o motivo e daí a maneira como ele age também muda. And the generosity and kindness that he shows opens up a whole new life for him. E a generosidade e a gentileza que ele começa a expressar abre daí uma experiência nova. And a whole new set of choices. E toda uma série de novas escolhas também nascem. So I'm going to move on now to talk about the images of our potential. Então agora uma série de imagens sobre nosso potencial. The Buddha not only describes the current situation, but he also offers a vision of our possibilities as human beings. Então, o Buda não só explica a nossa situação atual, mas também oferece uma visão das possibilidades. So the first image or the first vision is a vision that it is said the Buddha had shortly after his awakening. A primeira imagem é a visão que o Buda teve, supostamente, logo depois da iluminação pessoal dele. So the Buddha was absorbing the spiritual insights that he had realized. O Buda, neste momento, está no processo de absorver os insights espirituais que ele realizou no processo da iluminação. He was contemplating the reality that he had understood. Ele estava no momento de contemplar a realidade que ele compreendeu.
And he had a vision of humanity, of what humanity is like. E ele teve uma visão sobre a natureza da humanidade. And he saw all human beings as though they were lotuses. Ele viu todos os seres como flores de lótus. Yes, I don't know whether you have lotuses in Brazil, but they're flowers. Não sei se a You gente do? tem, mas tem Vitória Regis e é uma flor, basicamente. And well, one of the characteristics, or the characteristic of lotuses, is that they grow from the muddy riverbed. Então, uma das características da flor de lótus é que nascem do lodo, lá no fundo do lago. Yes, so they grow out of the muddy riverbed up through the water and burst through the surface of the water, and then they open. Então, do lodo, lá no fundo, sobem, eles saem da água e se abrem para pegar o sol. And they reveal their petals and their scent and their beautiful colors. Revelando a sua cor bonita e perfume também. So the Buddha saw that some human beings are like lotuses still underwater. Então, o Buda enxergou que alguns seres humanos são flores, só que ainda estão submersos na água ainda. So they've only just started to grow, let's say. Acabaram dessa jornada de crescimento. And some other human beings were like lotuses that are just breaking the surface of the water. E outros seres estão começando a emergir da superfície da água. And other human beings were like lotuses that were now standing free of the water and beginning to open to the sunlight. E outros seres já chegaram no ponto de se abrir, que nem a flor se abrindo para receber a luz do sol. So in other words, we're all in different stages of unfolding ourselves. Ou seja, cada de nós está num momento ou estágio diferente desse processo universal de crescimento. We're all in different stages of realizing our human potential. Cada de nós está num estágio diferente da realização do nosso próprio potencial. And all of us have that potential to become these beautiful lotuses opening and showing our wonderful petals and colors. E todos nós temos essa potencialidade, esse potencial de subir, de crescer, de eventualmente abrir nossas próprias flores e as pétalas para a luz. And of course, in Buddhism, the lotus, or the opening lotus, symbolizes spiritual awakening. E em budismo, claro que a flor se abrindo simboliza a abertura da nossa vida espiritual para a iluminação. So when we talk about the possibility of us opening, I'm talking about the possibility of our spiritual awakening. Então, eu estou me referindo a nosso despertar, né, espiritual, quando eu falo sobre essa abertura, né, individual. Yeah, but how does that happen? Mas como isso acontece? How can we fulfill our human potential to become awakened? Como a gente consegue realizar nosso potencial, né, nessa forma de grande despertar? What are the factors that enable the lotus to grow and unfold and reveal itself? Quais são os fatores que apoiam esse lótus em crescimento e eventualmente se abrindo totalmente? So now I'm going to come to the second vision, or the second image of our human potential. Então, agora eu vou chegar na segunda imagem do potencial humano. And this image is the path. E essa imagem é de caminho. We could even think of the glitter path that stretches towards us across the sea from the sun. A gente pode até pensar sobre o caminho de brilho
que está espalhada na superfície do mar, chegando, né, no horizonte onde existe o sol. And we can cross this path. E podemos atravessar, né, nesse caminho. And in that way connect with the brilliance of the sun. E dessa forma fazer nossa conexão diretamente com o brilho do sol. Which of course is another symbol for spiritual awakening. Que é outro símbolo que está associado com o despertar. So the path is what enables us to break free of the wheel. O caminho é aquilo que apoia a gente no nosso esforço de se livrar da roda. The path is what enables us to leave the burning house. O caminho é aquilo que sai da casa em chamas. The path connects us to the goal and shows us the way towards it. O caminho é aquilo que conecta a gente com o objetivo e mostra como chegar lá. So how can we conceive of this path? E como a gente pode conceber esse caminho? Né? There are many different ways that Buddhism talks about the path. Existem várias maneiras em budismo que descreve o caminho. For instance, the Eightfold Path. Por exemplo, o caminho óctuplo. But today I want to talk about a simple model of the path, which is called the Threefold Way. Então, hoje eu quero falar sobre uma versão do caminho mais simples, que é o caminho em 3 etapas. So the Threefold Way has 3 elements. Então, o caminho em 3 etapas tem 3 elementos. And these elements are ethics, meditation, and wisdom. Então, esses 3 elementos são ética, meditação e sabedoria. And each aspect of the path reinforces and informs the other 2 aspects. E cada aspecto vai alimentando os outros 2. So first of all, ethics. Em primeiro lugar, ética. Ethics concerns our conduct. Ética se refere ao nosso conduto. It concerns our thoughts, our speech, and our actions. Se refere aos nossos atos, conduta e pensamentos e a nossa comunicação. If we think, speak, and act, se a gente for comunicar, pensar e agir on the basis of greed, hatred, and delusion, na base da avidez, aversão e ignorância, we bring about suffering not just for ourselves, but for other people as well. Dessa forma, criamos sofrimento não só para nós mesmos, mas para os outros também. Maybe I'll just repeat that. Talvez eu vou repetir aqui. So if we think, speak, and act on the basis of greed, hatred, and delusion, we cause suffering for ourselves and for others. Então, se a gente for falar, pensar ou agir em função ou expressando avidez, aversão, confusão, a gente vai criar sofrimento para nós mesmos e para os outros. Yeah. On the other hand, if we think, speak, and act, no outro lado, se a gente for falar, pensar ou agir on the basis of generosity, benevolence, and clarity, na base de gentileza, clareza e amor, then we will sow the seeds of fulfillment, not just for ourselves, but for other people too. Daí a gente vai plantar as sementes da realização, não só para nós mesmos, mas para os outros também. If we think, speak, and act on the basis of generosity, benevolence, and clarity, se a gente for agir na base de generosidade, amor
e clareza, we will begin to enjoy expansive states of consciousness. a gente vai aproveitar ou experimentar, né, estados mais expansivos e leves. And our influence on others will be beneficial rather than harmful. E a nossa influência nos outros vai ser mais benéfica. So some of you might notice that this relates to the Buddhist principle of karma. Talvez alguns de vocês vão reconhecer nessa ideia o princípio budista de karma, which tells us that our present actions will have fruits in the future. que diz que os nossos atos agora no presente terão frutos no futuro. And these fruits will be our future happiness or suffering. E esses frutos serão o nosso futuro felicidade ou o nosso futuro sofrimento. And that happiness or suffering will depend on the ethical quality of the actions that we carry out. E aquele sofrimento ou felicidades vão depender da qualidade do ato ético que foi realizado. So this is the first aspect of the threefold way. E esse é o primeiro aspecto do caminho em três partes. We could say the purification of our conduct. Poderia chamar isso a purificação da nossa conduta. And this purification links to the second aspect of the threefold way. E essa purificação está conectado com o segundo passo do caminho em três, Which is meditation. que é meditação. So I think that when most people think about Buddhism, they think about meditation. Então, a maioria das pessoas pensando em budismo pensam em meditação. But they may see meditation as a means of learning how to relax, Mas podem enxergar ou associar meditação como caminho para relaxamento, or maybe they see it as a way of learning how to concentrate better. ou uma maneira de aprender a ter mais concentração. And this is fine as far as it goes. E tudo bem, né? Em si. But we could say that meditation is a means to refine our ethics. Só que podemos ver também a meditação como uma maneira de refinar e lapidar a nossa ética. It's a means to cultivate what we call skillful mental states. É um apoio para a gente desenvolver aquilo que a gente chama de estados mentais hábeis. That is to say, states of mind underpinned by generosity, benevolence, and clarity. These are skillful mental states. Ou seja, é uma maneira de lapidar estados mentais hábeis baseadas em generosidade, amor e clareza. And so we can see the connection between meditation and ethics because the states of mind that we cultivate inform the way that we act and the way that we communicate. E a gente pode ver a conexão entre meditação e ética porque a gente pode ver, né, na reflexão como o nosso estado mental influencia a qualidade do ato na ética. Going a little bit deeper, we could say that meditation is a means to get to know ourselves. Indo um pouco mais profundo, meditação é um apoio para autoconhecimento. We may think we already know ourselves. Talvez temos a crença do que, né, eu já me conheço. There's always more to know. Só que sempre existe potencial no autoconhecimento. And usually the most important stuff is still what we've got to know. E muitas vezes são as coisas mais importantes que ainda estão além do nosso conhecimento. Yeah, so meditation enables us to know more deeply and fully our own minds. Então, a meditação forma a base do apoio para cada de nós conhecer melhor as nossas mentes. In particular, it enables us to see, to understand how we are creating our own suffering and happiness. Especialmente, meditação é a base de enxergar diretamente
como nós estamos gerando o nosso próprio sofrimento e a nossa própria felicidade. Yeah, it enables us to see how we're creating suffering and happiness through what we do with our minds. E é a base de enxergar isso de forma direta, porque mostra como estamos produzindo tudo isso com a nossa própria mente. So through what we direct the mind towards, Por exemplo, ilumina a direção onde a gente está orientando a nossa mente. through the thoughts that we cultivate in our minds, Mostra e ilumina o tipo de pensamento que estamos cultivando em nossa mente. through the stimulus that we expose our minds to. Ilumina os estímulos que a gente deixa a nossa mente, ilumina como a gente vai expondo a nossa mente para os estímulos. Meditation also enables us to be more fully aware of others. E a meditação forma a base de uma maior capacidade de enxergar os outros. Maybe that seems a bit odd, Talvez isso pareça um pouco estranho, because we usually meditate with our eyes closed. porque normalmente meditamos com os olhos fechados. But the objective behind meditation is not just to sit with our eyes closed. O objetivo da meditação não é só ficar parado com os olhos fechados. The objective is to know ourselves more fully, as I said before, and if we do that, if we're more in touch with what we're really thinking, feeling and experiencing, that enables us to empathize more fully with other human beings. E como eu falei, a meditação é a base de desenvolver um maior autoconhecimento. Então, enxergando muito mais como a gente pensa, os padrões, como a gente age, também a gente ganha uma empatia maior sobre o que está acontecendo na vida do outro. Yeah, if we're able to see how we're creating suffering and happiness for ourselves with our own mind. Porque na hora de enxergar diretamente como a gente gera a nossa própria felicidade e sofrimento em nossa própria mente, we can also begin to see how other human beings are doing exactly the same. A gente pode enxergar o mesmo processo acontecendo na vida do outro. So this can enable us to empathize with how others are suffering. E essa cria a ponte de empatia e entender o porquê os outros sofrem tanto. And in the same way that we want happiness for ourselves, we want happiness for others. E daí, da mesma maneira como a gente está querendo a felicidade para nós mesmos, aí transborda o desejo do outro se tornar feliz também. Yeah, even more than this, meditation can enable us to have a sense of our ultimate concern. Mais do que isso, a meditação forma a base de um vínculo com a nossa busca final. Yeah, I realize it's a difficult phrase. Or our primordial mission. Ou a nossa missão primordial. We can begin to intuit, we can begin to sense the true significance of our lives. A gente pode ganhar uma impressão do sentido verdadeiro da nossa vida. We can begin to intuit the meaning, the true meaning of our lives. A gente pode até ter uma maior intuição do verdadeiro significado da nossa própria vida. And this brings us to the third aspect of the threefold way, which is wisdom. Que traz a gente mais próximo ao terceiro ponto, etapa do caminho em três partes. So now wisdom. E agora, sabedoria. When we learn to see more clearly, quando a nossa percepção fica mais clara, free of our distorting narratives and prejudices, livre das nossas percepções distorcidas e os nosso viés ou preferências, we're able to let go of the habits that cause us suffering. Os hábitos que formam a base do nosso sofrimento também perdem força. And we begin to see what Buddhism calls conditionality.
E começamos a enxergar o que o budismo chama de condicionalidade. What we are, what everything is, arises in dependence on conditions. Quem nós somos e o que está permeando tudo, né, que existe, é uma teia de condições surgindo e passando. Nothing is fixed. Nada tem uma essência fixa. Nothing is permanent. Nada é permanente. But everything is in a constant flux. Tudo está imerso nesse constante fluxo. This can actually seem quite a scary idea. Pode parecer uma ideia assustadora. It can seem quite destabilizing. Pode parecer como algo que desestabiliza. But it's actually also very encouraging. Só que também tem apoio e encoraja também. So when I first came across Buddhism, I was 19. Com 19 anos, eu tive o meu primeiro contato com o budismo. And at that time, I was very depressed. E naquele momento, eu estava passando por um momento de bastante depressão. I was actually studying a philosophy degree at the time. Eu estava no meio de um curso de filosofia, eu estava no meio de um curso de filosofia. And I was trying to get to grips with the meaning of my life, of my existence. E com 19 anos, eu estava no meio daquele processo de descobrir o significado da minha vida. But everything just felt empty. Mas tudo parecia vazio. I felt trapped inside myself. A percepção que eu tive foi que eu estava preso dentro de eu mesmo. I felt like I would always be the same as I was. Eu achava que eu ia continuar desse mesmo jeito para sempre. Like I would never be able to change. Eu senti uma incapacidade de mudar. And I went to a Buddhist festival. Então participei num festival budista. And I heard a talk by Ratnaguna. Eu ouvi uma palestra de Ratnaguna, who's actually now a very close friend of mine. que agora é dos meus maiores amigos. And the basic message of Ratnaguna's talk on that day was this. E a essência da mensagem do Ratnaguna naquele dia foi assim: You can change. Você consegue You mudar. can develop. Você consegue desenvolver. This is Buddhism's message. Essa é a mensagem do budismo. So suddenly someone had turned the lights on. E de repente alguém acendeu a luz. I could change. Eu fui capaz de mudar. I could move beyond the suffering that I was experiencing at that time. Eu fui capaz de tomar um passo para frente além do sofrimento que eu estava experimentando naquele momento. I could flourish. Florescimento pessoal estava perto. I could unfold my human potential. Desdobrar desenrolar o meu próprio potencial não foi tão longe. Yeah, so this is what impermanence also means. Esse é o significado também da impermanência. We can positively embrace conditionality. Dá para abraçar de forma saudável condicionalidade. In order to construct a more meaningful and satisfactory human existence. Com o propósito de construir uma vida que tem mais sentido. So I'm coming towards the end of my talk now. Estou chegando no final da minha palestra. But I wanted to give you one more image. Só que sobrou mais uma imagem. This image comes from a Buddhist sutra. Essa imagem vem de um sutra budista. That is to say, a Buddhist scripture. Ou seja, uma escritura budista. And it concerns the life of a young aspirant who is called Sudana. E essa história descreve Sudana, que é jovem praticante ambicioso. Yeah, so Sudana basically wants to know what life's all about. E Sudana está querendo saber o que significa essa vida. He wants to understand the meaning and value of his own existence. Ele quer saber da existência dele, a verdadeira
o verdadeiro significado daquilo. So he goes on a kind of odyssey. Então, ele entra num tipo de odisseia. And he meets a whole series of spiritual friends or benefactors. E nisso ele encontra com uma série de amigos espirituais. And each one of these spiritual friends reveals something about the meaning of his existence. And then they send them to the next spiritual benefactor. Então, nessa jornada, cada encontro com um amigo espiritual, né, revela alguma coisa sobre a vida dele e o amigo daí orienta ele para encontrar com outro amigo. Yeah, and essentially each benefactor reveals to Sudana a vision which symbolizes an expansion of consciousness. E cada encontro com cada amigo revela uma visão, reveals? An expansion of consciousness. Yeah, revela uma expansão de consciência. Yeah, and this path, Sudana's path, culminates in the following. E daí o caminho do Sudana chega na seguinte conclusão. Yeah, so he approaches a great wisdom being known as a bodhisattva or enlightenment being. Ele se aproxima a ser iluminado chamado bodhisattva. Yeah, so bodhisattvas are embodiments of wisdom, they're embodiments of spiritual awakening. Bodhisattvas são seres que são exemplos, né, vivos de sabedoria e de compaixão. And the particular bodhisattva that Sudana approaches is called Samantabhadra, or universally worthy. Então, o bodhisattva que o Sudana encontra é Samantabhadra, que é valorizado, né, universalmente. Yeah. So what happens? O que acontece? Sudana approaches Samantabhadra, the bodhisattva. Sudana se aproxima ao Samantabhadra, o bodhisattva. And he enters into his body. E ele entra no corpo da Samantabhadra. In other words, he becomes one with the Buddha mind. Ou seja, a mente do Sudana se torna uma mente só, uma mente iluminada. He becomes completely identified with the mind, with the awakening mind. Há uma identificação total com a mente iluminada. He comes to have the body of the Buddha. Ele se torna o corpo do Buda. He comes to have the mind of the Buddha. Sudana se torna a mente do Buda. He comes to see the world with the Buddha's eyes. Ele começa a enxergar o mundo com os olhos do Buda. So this is a vision, a Buddhist vision of our human potential. Essa é uma visão do nosso próprio potencial humano. Obrigado. Então, a gente tem alguns minutos. A gente quer respeitar o horário do Centro Cultural da Índia, é claro. E ao mesmo tempo, talvez sobrou uma pergunta, se tiver, seria bom. A gente só vai receber perguntas de quem está aqui hoje à noite, presencialmente. Mas sobrou uma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, ou algo que você gostaria de investigar um pouco mais enquanto Nagapriya está aqui? Stunned silence. O grande silêncio. O grande silêncio. Meditação. Meditação. Como adaptar esse mundo moderno da informática,
para esse mundo de Buda, assim, como que a gente consegue parar tudo isso que a gente, de tanta informação que a gente tem, para esse momento de iluminação, de respeito pelo ser humano, de adaptação, porque hoje a gente vê que as coisas estão fluindo muito rápido e os jovens, né, que atualmente, os sobrinhos, eu não tenho filho, mas eles têm uma mente muito diferente da nossa. E eu acho que eles não desprendem dessa informática, desse mundo onde pode tudo, né? E como a gente se adapta a isso. Né? Okay, so the question is about adapting what you're saying to the modern world, to a world where there's so many stimuli and everything's so fast. And it's not just our generation, but it's also the younger generation. Yeah, I mean, I suppose it's partly a question of recognizing that all of the change that we're seeing is a mixed blessing. Então, talvez, em primeiro lugar, a gente pode apreciar que toda a mudança que estamos percebendo é uma benção com dois lados. So it's fantastic, for example, that we've got the technology to transmit the talk to people who are in different places. Então, em primeiro lugar, é fantástico que a gente montou a tecnologia onde a gente pode agora transmitir isso para pessoas em vários lugares. And during the pandemic, we've had the opportunity to talk with our relatives who live in other parts of the world, perhaps, where we couldn't travel. E durante a pandemia, a gente conseguiu, né, uma comunicação à distância com, né, membros da família que talvez nunca era possível. Equally, the increasing amount of technology can be very distracting. E daí tem a distração que vem com tudo isso. And not only distracting, but actually disintegrating. Não só a distração, mas a desintegração que vem com isso. Which can mean that we find it very difficult to concentrate. Então daí vem com isso a dificuldade de uma concentração simples. And our mind flies like a butterfly just from one thing to another thing to another thing. E daí a nossa mente é que nem uma borboleta que vai o tempo todo de um assunto para outro, para outro, para outro. But the basic characteristics of the mind are just the same as they were when the Buddha was around. Só que a nossa mente querida é a mente querida da época do Buda, é a mesma mente. So we need to find ways to work with that. Então daí o desafio é encarar isso e achar maneiras de lidar com a mente que tem essas tendências. So one of the most important things, I think, is to place limits on the input that we receive. E daí uma estratégia muito próxima é impor limites dos estímulos que entram. So, for instance, practicing silence. Por exemplo, períodos de silêncio. Silence is one of the most basic and important spiritual practices. Silêncio é uma das práticas espirituais mais básicas. Go on a retreat. Participar em retiro. With Manjupriya. Com Manjupriya. So when we go on a retreat, we're in very concentrated conditions where we don't, hopefully, check our social media. No retiro, estamos em uma situação em que os estímulos são muito mais simplificados. E daí existe mais possibilidade de ficar lá sem olhar para o celular ou mídia social. And we can start to have a completely different sense of our own mind. E daí surge a possibilidade de ter ou conseguir uma relação nova com a nossa própria mente. And we can start to see the riches that are within our mind. E podemos enxergar diretamente a riqueza que existe em nossa própria mente. Without needing to feel that we need to watch a film on Netflix or check Facebook or respond to WhatsApp. Sem aquela obrigação aparente que surge que eu preciso olhar para um filme no Netflix ou responder a um WhatsApp ou preciso assistir aquilo.
So certainly it's important that we have a positive experience of something that is more satisfactory. Ou seja, é essencial de conseguir uma experiência que podemos dizer, de fato, esse traz mais satisfação. And I think if we have that, then that can help us to create more limits and discipline around our use of technology and stimulus. E aquela experiência pode orientar a gente para começar a colocar limites e orientar e organizar a nossa vida para não ficar refém desses estímulos que dominam a nossa vida facilmente. Yeah, I'm not saying it's a simple thing. Yeah, não é fácil. But I think it is important to recognize that there are many, many distractions. Eu acho que, em primeiro lugar, é reconhecer a existência de muitas distrações. Yeah, not all of them are technological. E não todos são tecnológicos. Food can be a very big distraction. Comida, por exemplo. Attraction to other people. A atração às outras pessoas. It's quite it can be quite humiliating to discover what is actually going on in our own minds. Pode ser uma humilhação no início de enxergar o que realmente está acontecendo na nossa mente. But most often we don't know, actually. Só que na maior parte do tempo andamos sem essa percepção. We're aware of some of it, but not much of it. Talvez um pouco, mas não muito. And so pausing, if you like, we could say pausing. Então a pausa that can open up a moment that allows greater awareness of what's happening. Oferece uma chance de enxergar de forma mais expansiva o que realmente está acontecendo. And so silence is very important for that. E silence também. Learning meditation. Aprender meditação. Although meditation can easily just turn into a fantasy about what which cake you're going to have later. Só que a meditação facilmente se torna uma fantasia sobre, por exemplo, qual bolo você vai consumir. But in principle, meditation is a way to become more aware. And as I mentioned, go on a retreat. Em princípio, meditação tem esse grande benefício e também participar em retiro. And through taking up some of these practices, we can develop some more healthy habits. E daí os hábitos mais saudáveis entram através dessas novas atividades. And so we can use technology as a tool instead of being obsessed by it. E daí a nova relação com tecnologia faz que ela vira apoio ao invés do nosso inimigo. There's just a few thoughts. There's a lot more that we could say. Alguns pensamentos. Claro que tem muito mais que a gente pode falar. Thanks for the question. E obrigado pela pergunta. Eu estou, é muito boa a pergunta e o tempo está esgotando. Eu quero cuidar da nossa relação com o centro e a gente teve o atraso justamente por causa da nossa querida tecnologia, né? E daí, obrigado, Nagapriya, né? Obrigado. Vamos terminar e a gente vai se ver logo, espero. Obrigado, gente. Boa noite.